Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero falar especificamente com você que é inscrito aqui no canal, que já participa aqui com a gente e tem acompanhado os nossos vídeos. Por quê? Porque se você tem ouvido os vídeos, se você tem feito os estudos que nós colocamos aqui, especialmente, por exemplo, o estudo de Colossenses, que nós estamos aí para finalizar o capítulo 2, fazer o 7º vídeo, onde nós temos aprendido muito sobre a palavra, sobre o Evangelho. Você tem tido a oportunidade de, através dos vídeos, crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E quem conhece Cristo, quem conhece a sua palavra revelada, passa a conhecer o próprio Deus. Como Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. E você tem tido a oportunidade de vivenciar esse processo de transformação que somente o evangelho genuíno, somente a palavra de Deus é capaz de gerar no nosso coração. E quando nós somos verdadeiramente expostos à palavra de Deus, a nossa vida, ela sofre mudanças reais. Por quê? A forma com que eu vejo Deus, a forma como eu compreendo quem Deus é, e o que ele espera de mim, isso faz toda a diferença em como eu encaro a vida, em como eu vivo essa vida aqui na Terra. A minha percepção, a minha compreensão de Deus vai dizer em como eu vou tratar o meu próximo, como eu vou tratar as pessoas da minha família, como serão os meus relacionamentos. A forma como eu compreendo Deus vai determinar as prioridades da minha agenda. Por isso é tão importante nós lermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus com a interpretação correta, com a interpretação verdadeira, vinda dos apóstolos. Por isso, estudar as Escrituras é tão valioso. E por isso eu quero falar com você que está acompanhando o canal. Se você está buscando crescer no conhecimento, você certamente tem experimentado frutos disso na sua vida, mudanças na sua percepção a respeito de Deus e daquilo que Deus espera de você, em que Deus quer transformar você em alguém que é a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para todos nós. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo aqui hoje. Veja, nós somos hoje um canal no YouTube onde nós estudamos a palavra de Deus. Mas quando você olha para a grandeza do YouTube, ele é enorme e ele tem canais gigantescos. Mas, infelizmente, os grandes canais com milhões de inscritos, quando você para observar, isso são canais na sua maioria, de entretenimento. E muitas vezes entretenimentos fúteis. Por quê? A nossa humanidade, ela evolui tecnologicamente, mas ela não muda no seu coração, porque nós somos os mesmos homens. E na antiguidade, você já deve ter ouvido falar da política do pão e circo. Você fornece isso para o povo. As pessoas querem apenas uma diversão, uma distração, porque suas almas estão cansadas, seus corações estão entristecidos, porque a humanidade, como a Bíblia vai dizer, como um todo, ela virou as suas costas para Deus. Ela não tem mais tempo para Deus, ela vive apenas para as suas atividades, para buscar as suas necessidades, e não temos mais tempo para Deus. Qual é o resultado? Corações aflitos, almas cansadas. E quando nós chegamos em casa, quando temos um tempo livre, tudo que a humanidade como um todo quer, ela precisa de um ópio, ela precisa de algo que anestesie sua alma. Então elas correm para o quê? Para os entretenimentos vazios, para as coisas fúteis,
em horas e horas de vídeos, de séries, que acaba uma, ele já está seguindo para uma outra série, porque o seu coração, a sua mente precisa estar cheia, ela precisa estar se satisfazendo com o entretenimento, porque ela não tem coragem de olhar para dentro de si, de enfrentar a área escura dos seus corações e de ver aquilo à luz da palavra. Ele não quer nada que o confronte. Você veja que na internet, até mesmo os canais que aparentemente são canais religiosos, que falam que são cristãos, que são enormes, são o quê? São canais onde as pessoas só vão falar que está tudo certo. Vão dizer para você, olha, esse Deus, ele só quer amar você, ele não tem nada para exigir de você, ele é só amor, e é aquilo que o Evangelho diz, as pessoas trariam para si aqueles mestres que falariam essas palavras de conforto para eles, e elas tirariam de perto deles aquelas mensagens de confronto do Evangelho, onde o Evangelho diz arrependei-vos dos seus pecados. Não, a palavra vai dizer que isso causaria coceira nos ouvidos dos ímpios e eles rejeitariam. Então, quando você olha para a internet, você vê esse mundo de entretenimento muito forte, de coisas fúteis muito forte e desses que trazem esse falso evangelho. Não é o verdadeiro, o falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele prega a boa nova completa. E a boa nova, como a gente já viu aqui no nosso canal, ela começa com a confrontação do pecado. Ela começa dizendo o que Jesus pregou, arrependei-vos, que nós falamos muito aqui no canal, então eu não vou entrar no detalhe disso, mas nós temos na internet muitas coisas ruins, mas não é por isso que a internet se torna um ambiente em si ruim. Porque nós temos na internet muitas coisas maravilhosas e boas. Veja, nós temos, se você for procurar lá, mais de 3.000 pregações e sermões do grande Charles Spurgeon, que alguém se dedicou em tirar tempo, em sentar e ler as pregações e colocar na internet. Você tem isso, esse material em inglês e todo em português, dublado, com alguém lendo os sermões de Spurgeon em português. Você pode escutar mais de 3.000 sermões dele. Nós temos o canal que eu conheço, eu indico para muitas pessoas, do pastor Moisés Câmara. Esse pastor, ele fez um trabalho impressionante, tem feito até hoje. Ele pega livros e livros e ele lê esses livros e coloca esse material para que aqueles que não têm um tempo de sentar possam ouvir. Ele pegou um estudo, querido, do Martin Lloyd Jones, de Romanos, que são 14 livros, onde Martin Lloyd Jones faz um estudo incrível em Romanos. E ele colocou, tá na metade, eu estou fazendo esse estudo com ele, já estamos no 7º livro. E você está na correria do dia a dia, você está fazendo o teu trabalho, você está ajudando a arrumar a casa e você está lá com o teu fone de ouvido, escutando, sendo abençoado por materiais que estão na internet disponíveis para nós. Canais e mais canais que falam sobre o Evangelho. Nós temos as pregações de tantos homens que, se você olhar aqui na descrição do canal, aqueles que são influentes para aquilo que eu trago aqui para vocês, Paul Washer, Woody Baucham, Tim Keller, tantos outros, nós temos palavras e palavras sobre desses homens aqui a respeito do evangelho genuíno. Ou seja, nós temos na internet muita coisa de fato ruim, mas nós temos também coisas maravilhosas, palavras maravilhosas que podem nos edificar e nos transformar. Em face disso, qual que é o meu desafio aqui para você hoje, pensando sobre essa questão de nós vermos um mundo que está buscando apenas o entretenimento para o seu coração, que não querem buscar a verdade do Evangelho, que, como Romanos 1 vai dizer, que viraram suas costas para Deus, ignoraram Deus e não o glorificaram como Deus. Quando você olha ao teu redor e vê as notícias tão terríveis de pais
que se voltam contra os seus filhos e fazem mal a eles, que deveriam os proteger, mas maltratam seus filhos. Maridos que deveriam cuidar de suas esposas, as violentando. Filhos, ao invés de honrarem seus pais, os desonrando. São tantas notícias terríveis, lares destruídos, vidas destruídas, divórcios, adultérios, tantas coisas terríveis, famílias sendo destruídas. Queridos, se nós somos cristãos genuínos, estas coisas ao nosso redor, elas devem nos incomodar. Se isso não te incomoda, é porque você precisa ter atenção a que tipo de cristianismo você está vivendo. Porque isso deve nos incomodar. Isso deve gerar algo no nosso coração que diz: eu preciso, como igreja de Cristo, como filho de Deus, como um servo do Senhor, fazer algo. Isso é ser cristão. É querer levar essa mensagem adiante. É não se conformar com o que está acontecendo ao meu redor. É olhar para a minha cidade e dizer: eu preciso levar isso que eu tenho recebido às outras pessoas. Nós estamos tendo a alegria nesse final de semana aqui, que eu estou conversando com você, né? Hoje, 23 de agosto de 2025, nós estamos tendo um congresso catarinense de missões aqui em Jaraguá do Sul. E nós estamos aqui com pastores de toda Santa Catarina, pessoas de igrejas batistas de toda Santa Catarina, e nós estamos tendo um tempo especial e estamos justamente pensando sobre isso, sobre missões e sobre como a igreja local, ela deve se envolver com isso, ela deve estar envolvida e com um olhar para a sua sociedade, para a cidade que ela está inserida, para as dores, e anunciar o evangelho e se inserir nessa sociedade e dar uma resposta para a sociedade, para esse mal que nós vemos no mundo. E a resposta que a sociedade precisa é o quê, querido? É o evangelho. É o evangelho que é capaz de transformar o coração de um pai e fazer com que aquela casa, ao invés de ser uma casa onde tristezas vão acontecer, onde notícias ruins vão ser estampadas no jornal, que aquela casa se torne um local de bênção, de vida, de transformação para os filhos, que os filhos vejam o pai, ao invés de agredindo sua mãe, abençoando, honrando, e assim o evangelho é a única resposta para as mais diversas dores que a nossa sociedade vive. E eu e você somos parte disso. Nós não podemos aprender o evangelho e ficar pensando que eu não sou parte dessa mudança. Eu e você, querido, somos parte dessa mudança. Nós podemos permitir que o Senhor nos transforme, que o Senhor molde nossos corações para que nós possamos ser agentes de transformação. A palavra ontem foi tão maravilhosa, eu até quero compartilhar aqui com você um trecho sobre a questão de como nós nos manifestamos como cristãos. O pastor leu em Atos capítulo 11, que é onde ele vai dizer que foi o primeiro momento, a primeira vez em que os discípulos, aqueles que seguiam a mensagem de Jesus, foram chamados de cristãos. Nesse sentido de, poxa, eles estão manifestando Cristo. E eles começaram então a chamar as pessoas, começaram a chamar aqueles discípulos de cristãos. Por quê? Porque eles estavam refletindo o que Cristo tinha feito. Veja só o que o texto diz, Atos capítulo 11, veja o versículo 20. Olha só, contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene, eles estavam no local e foram até Antioquia. Antioquia, ali na região da Síria. E olha só, começaram a anunciar o evangelho aos gentios. Aqueles que não eram judeus começaram a obedecer o mandato de Jesus, que é: vão e anunciem a todos os povos. O evangelho não vai ficar restrito em Jerusalém, mas anunciem. E eles começaram a obedecer. E olha só, anunciaram aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Olha que maravilha isso. Quando você se propõe
a obedecer Cristo, a anunciar as boas novas do Evangelho, o que acontece? A mão do Senhor está com você. O Senhor te acompanha. E olha o que diz: e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. E essa notícia se espalha. Quando a igreja de Jerusalém soube do que estava acontecendo lá na cidade de Antioquia, enviou Barnabé para Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, olha só, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Quando nós nos propomos a começar o trabalho, nós nos propomos a falar de Deus, a pregar o Evangelho, o Espírito Santo é quem faz a obra. E o Espírito Santo começou a trabalhar e muitos se converteram ao Senhor. E olha o que acontece, versículo 25. Então Barnabé foi até Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja, olha isso aqui, um ano inteiro, fazendo o quê? Ensinando a muitas pessoas. E aí o texto vai dizer, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Querido, perceba a dinâmica aqui nesse texto. O que nós temos aqui? Nós temos pessoas proclamando o Evangelho. Nós temos pessoas ensinando a palavra de Deus, que foi o que eles ficaram fazendo lá um ano inteiro. Eu não só proclamo, eu não só anuncio, eu não só chamo pessoas para receberem Cristo, mas eu também as ensino a compreender o Evangelho genuíno, o Evangelho transformador. E nós assim crescemos, nós assim vivemos o Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno tem isso, ele tem a proclamação do Evangelho, ele tem pessoas ensinando o Evangelho, tem pessoas aprendendo. Você tem que perceber essa dinâmica. Se hoje você aprende, se hoje você tem alguém que te ensina, é porque Deus espera algo de você, que você também proclame esse Evangelho, que você também anuncie isso que você está aprendendo e também ensine a outros. É assim que acontece o verdadeiro avivamento. Talvez quando fale em avivamento, venham imagens erradas na sua mente, porque de conceitos que você aprendeu quando você era mais novo. Mas o avivamento bíblico é isso aqui, é quando as pessoas viram pessoas proclamando o Evangelho, anunciando as boas novas, parando durante um ano inteiro para ensinar as pessoas as Escrituras, a verdade da mensagem. Eles olharam para aquilo e disseram, isso é ser cristão. E esses são pequenos cristos, esse é o verdadeiro avivamento. Isso é o verdadeiro Evangelho de Cristo na prática. Pessoas dispostas a ouvir, a aprender, outras dispostas a proclamar e a ensinar o Evangelho genuíno. Isso, querido, é sermos cristãos. É não nos conformarmos com a presente era, com esse mundo que está no maligno. É nós avançarmos anunciando a palavra de Deus. E esse é o meu convite para você que é membro e é inscrito no nosso canal. Hoje o canal existe, querido, justamente para isso. Para nós que não queremos nos conformar com esse mundo, não queremos nos conformar com uma internet, com um YouTube cheio de apenas de futilidades, mas queremos também colocar aqui coisas boas, coisas que edificam o nosso coração, coisas que transformam, coisas que são capazes de mudar vidas e transformar a história de famílias aqui. Então, esse é o objetivo do canal. E o que eu quero te convidar é que você tire tempo para participar disso, para fazer com que o Evangelho cresça, para que você não apenas ouça o que está aqui no canal, mas que você sinta o desejo e entenda a responsabilidade que Jesus colocou sobre todos nós. Quando nós temos a grande comissão lá em Mateus 28, no finalzinho do capítulo, lá no versículo 19, Jesus nos dá uma ordem. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E veja, ensinem esses novos discípulos
a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Isto é uma ordem de Cristo. Nós somos chamados a isso. E meu convite para você hoje é esse. Faça isso, fale do Evangelho para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que estão próximas de você, no seu trabalho. Que você seja intencional no seu dia a dia, aqueles que cruzam o seu caminho, que você tenha o desejo de falar de Cristo para eles, de falar do verdadeiro Evangelho, dessa palavra que é capaz de transformar a vida deles. Por quê? Porque ela tem transformado a sua vida, tem transformado a sua maneira de ver o mundo. Que você possa ter esse desejo de transmitir essa palavra para outras pessoas. Que você possa tirar tempo na sua agenda, no seu dia a dia, que às vezes é tão corrido, mas para parar e pensar, eu quero levar isso aqui adiante. De ter atitudes simples, muitas vezes. Você não precisa começar necessariamente tirando horas e horas, como é o que leva às vezes para preparar vídeos para o canal aqui. Eu às vezes preciso acordar horas mais cedo para estudar, para trazer um vídeo aqui, mas você não precisa começar dessa forma. Você pode começar parando 5 minutos, pensando em alguém que você sabe que precisa da palavra, que precisa crescer no Evangelho. Copia um dos vídeos, pensa num dos vídeos que você ouviu aqui no canal, por exemplo, que te impactou. Vai lá, copia o link. Se você não sabe como fazer, pede ajuda para alguém. Copia esse link, manda para essa pessoa, manda no WhatsApp dela e diz, olha, escuta essa palavra, seja abençoado por essa palavra, vá participar e se inscreva no canal. Por quê, querido? Quando você faz isso, não se trata de números. Nós estamos aqui para transformar vidas. Então, quando a gente fala em crescer, nós não estamos falando em crescer numericamente, nós estamos falando em aumentar os números de discípulos do Senhor, em transformarmos a sociedade. Mas nós podemos, com pequenas atitudes, transformar, fazer com que canais bons aqui da internet, como tem tantos que eu conheço, possam crescer cada vez mais e mais pessoas serem alcançadas. Então, o meu incentivo para você aqui hoje é: não se conforme com esse mundo. Vamos ser agentes de transformação, vamos ser esses cristãos verdadeiros que se importam, que aprendem a palavra, mas que também proclamam, que também a anunciam, que também estão dispostos a tirar tempo na sua agenda para fazer algo assim, para pensar no próximo, para pensar em alguém que você quer compartilhar. Mande essa mensagem. Você imagina, hoje nós temos aqui um número de 270 inscritos. Agora você imagina se cada um de nós tirássemos um tempo para fazer isso que eu estou falando, para incentivar alguma outra pessoa, algum outro amigo a se inscrever. Em pouco tempo nós seríamos o dobro. E assim por diante. A responsabilidade não é apenas de uma única pessoa. Por isso que Deus nos chama como igreja, como corpo, para anunciarmos essa palavra. Por isso que a igreja, quando você lê o livro de Atos, você percebe que ela encontra a sua força na comunidade, na reunião dos santos, porque é ali, é a igreja que se reúne, é aqui em Antioquia, nesse avivamento que está acontecendo. Essa igreja vai começar a orar, essa igreja vai começar a jejuar, essa igreja, por causa dos ensinos, por causa da palavra que está acontecendo, o Espírito Santo vai falar com essa igreja e eles vão enviar quem? Paulo e Barnabé, para começar as primeiras viagens de Paulo. As viagens que nós sabemos que Deus usou para transformar esse mundo, para impactar as vidas, para que esse evangelho chegasse até mim e você hoje. E começa assim, começa em pessoas simples que chegam em Antioquia e começam a anunciar as boas novas. Querido, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Não deixe se conformar em ver notícias e mais notícias terríveis, absurdas que nós ouvimos hoje em dia. E você pensar, tá assim, tá tudo bem. E você só segue a sua vida, não se conforme com este mundo. Nós precisamos nos transformar pela renovação do entendimento e precisamos proclamar essa mensagem. Nós, cristãos, não somos chamados a nos conformar com esse mundo.
Nós somos chamados a anunciar, a proclamar o Evangelho e fazer tudo que está no nosso alcance. Então vamos, querido, vamos crescer juntos, vamos anunciar o Evangelho, vamos proclamar essa mensagem de transformação. Amém, querido? Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. Vamos fazer com que esse canal aqui cresça e com que outros canais que falam do evangelho genuíno, da palavra verdadeira, também cresçam, para que cada vez tenhamos mais relevância e mais pessoas sejam transformadas pelo evangelho verdadeiro de Cristo. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, que logo vai sair aí, o vídeo de número 7 de Colossenses, que nós vamos falar sobre vencendo o legalismo, ok? Um abraço a todos vocês, que Deus te abençoe.